Camilla Parker Bowles e o príncipe Charles, dois dos membros mais proeminentes da família real britânica, foram o centro de algumas das manchetes mais sensacionalistas das últimas décadas. O relacionamento deles gerou controvérsia, atraiu críticas e levou a alguns dos maiores escândalos que a monarquia britânica já enfrentou. A história de seu amor, infidelidade e eventual aceitação dentro da família real é repleta de intrigas, drama e turbulência emocional. O caso outrora tabu entre Charles e Camilla, que começou muito antes do casamento de Charles com a princesa Diana, tem sido objeto de intenso escrutínio público e continua a ser um tópico de discussão até hoje. Recentemente, o príncipe Harry quebrou o silêncio em relação ao passado de seu pai, esclarecendo como esse relacionamento afetou as pessoas mais próximas a ele. Para entender toda a extensão dessa saga real, precisamos voltar ao início, aos primeiros dias do romance de Charles e Camilla, as dificuldades que eles enfrentaram e ao escândalo que abalou a monarquia em seu âmago. Antes de mergulhar no que o príncipe Harry tem a dizer sobre o caso de amor que um dia abalaria a família real, é fundamental explorar as origens do relacionamento de Charles e Camilla. Pode ser uma surpresa para alguns saber que os atuais rei e rainha da Inglaterra, Charles e Camilla, tiveram uma ligação romântica muito antes de a princesa Diana entrar em cena. A história de amor deles começou no início da década de 1970, um período que prepararia o terreno para futuras controvérsias e mágoas. Era 1970 e o Windsor Great Park, um vasto parque real conhecido por suas prestigiadas partidas de polo, serviu de cenário para o primeiro encontro deles. O príncipe Charles foi apresentado a Camilla Shand por meio de uma amiga em comum, Lucia Santa Cruz. A partir do momento em que se conheceram, houve uma grande ebulição entre o jovem príncipe e a encantadora e realista Camilla. Diferentemente das debutantes típicas daquela época, Camilla tinha um senso de humor contagiante e uma personalidade sólida que a diferenciava. Seu sorriso deslumbrante e seu grande interesse por atividades ao ar livre, especialmente polo, uma paixão que ela compartilhava com Charles, o cativaram. Camilla também tinha uma maneira única de quebrar o gelo, mesmo com a realeza. Em uma de suas primeiras conversas, ela se referiu, em tom de brincadeira, à sua bisavó, Alice Keppel, que havia sido amante do tataravô de Charles, o rei Eduardo VII, sugerindo que eles tinham algo em comum. Esse comentário alegre não só fez Charles rir, mas também deu a entender a atitude ousada e irreverente que viria a definir a presença dela na vida dele. O romance deles, no entanto, não foi isento de desafios. Em 1971, o príncipe Charles entrou para a Marinha Real, uma decisão que prejudicou significativamente o relacionamento que estava começando. As exigências de seus deveres navais significavam longos períodos longe de Camilla, testando a força de sua conexão. Além disso, os círculos reais tinham suas reservas em relação a Camilla. Apesar de seu charme e inteligência, ela não se encaixava no molde tradicional do que era considerado um par adequado para um futuro rei. Camilla não tinha o pedigree aristocrático que era visto como necessário para um consorte real, e seu passado simplesmente não se alinhava com as rígidas expectativas da aristocracia britânica. Ao retornar do serviço naval, Charles descobriu que Camilla havia seguido em frente. Ela havia ficado noiva de outro homem, Andrew Parker Bowles, uma figura bem relacionada nos círculos reais e ex-namorado da irmã de Charles, a princesa Anne. Esse desenvolvimento marcou um ponto de virada dramático no relacionamento deles. Embora parecesse ser o fim de seu romance, o destino tinha outros planos para os amantes que se cruzavam. Mesmo depois de se casarem com outras pessoas, a conexão entre Charles e Camilla perdurou, permanecendo sob a superfície por muitos anos. Depois de se separar do príncipe Charles, Camilla iniciou um novo capítulo em sua vida. Em 1973, ela se casou com Andrew Parker Bowles, um homem com profundas ligações com os círculos reais. O casamento deles foi grandioso, com uma cerimônia católica romana que seguiu a elegância tradicional da época. Camilla, vestida em um deslumbrante vestido branco, com uma bainha de babados e um véu arrebatador, parecia uma noiva entrando em uma nova fase de sua vida. No entanto, a ironia do destino pairou sobre o evento. O príncipe Charles, devastado pela perda do que ele descreveu como um relacionamento feliz e mutuamente feliz, foi deixado para assistir de lado. O casamento de Camilla com Andrew durou mais de 2 décadas. O casal se estabeleceu em Middlewick House,
onde criou seus 2 filhos, Tom e Laura. Visto de fora, sua vida parecia idílica, repleta de reuniões da alta sociedade e das alegrias da paternidade. No entanto, como acontece com muitas histórias aparentemente perfeitas, rachaduras começaram a aparecer sob a superfície. Andrew Parker Bowles era conhecido por seus inúmeros casos extraconjugais, acrescentando camadas de complexidade ao casamento. Apesar dos desafios que enfrentaram, a amizade entre Camilla e Charles permaneceu intacta. Ela perdurou ao longo dos anos, um testemunho da profundidade de seu vínculo. Essa conexão duradoura entre Camilla e Charles não passou despercebida. De fato, ela se tornou um ponto focal de especulação e intriga. O príncipe Harry, décadas depois, comentaria sobre a força e a resiliência da afeição entre eles, mesmo diante de circunstâncias tão complicadas. A eventual dissolução do casamento de Camilla, em 1995, marcou não apenas o fim de um capítulo, mas o início de uma nova narrativa. Uma narrativa que haveria se reconectar com Charles de uma forma que moldaria o futuro da monarquia britânica. Enquanto Camilla estava se casando, o príncipe Charles também estava sentindo a pressão para se estabelecer. Com Camilla fora de cena e a família real insistindo para que ele solidificasse seu próprio futuro romântico, Charles embarcou em um caminho que logo chamaria a atenção do mundo. Essa jornada, entretanto, não foi simples. Antes de a princesa Diana entrar em cena, Charles namorou brevemente sua irmã mais velha, Sarah Spencer, no final da década de 1970. O romance deles teve vida curta, principalmente porque Sarah falou abertamente à imprensa sobre suas lutas pessoais e opiniões sobre a realeza, abrindo inadvertidamente o caminho para sua irmã mais nova. Foi Sarah quem apresentou Charles a Diana durante uma caçada de fazões em família na propriedade da família Spencer, Althorp House. Naquela época, Diana tinha apenas 16 anos de idade. Uma adolescente vibrante e inocente que encantava as pessoas ao seu redor. Embora suas interações iniciais fossem casuais e esporádicas, uma conexão mais profunda foi se desenvolvendo gradualmente. Em 1980, depois de uma festa de fim de semana, organizada por amigos em comum, o conhecimento entre eles se transformou em um romance. Foi nessa época, após o assassinato de Lord Mountbatten, o amado mentor de Charles, que a compaixão e a empatia de Diana brilharam. Ela consolou Charles dizendo-lhe que ele merecia alguém que cuidasse dele, um sentimento que repercutiu no príncipe. O fascínio do público por Diana cresceu à medida que o relacionamento deles se aprofundava. O escrutínio da mídia se intensificou depois que uma fotografia revelou inadvertidamente sua silhueta devido à luz de fundo. Esse incidente não apenas colocou Diana sob os holofotes, mas também prenunciou o intenso interesse público e o escrutínio que seguiria todos os seus passos. O namoro do casal incluiu vários marcos memoráveis. Um momento significativo foi a visita de Diana a Balmoral, a propriedade escocesa da família real, onde ela participou de atividades locais, como a pesca com Charles. Essa visita foi tanto uma conexão pessoal quanto uma avaliação informal da família real. A capacidade de Diana de se adaptar e encantar as pessoas ao seu redor indicava seu potencial como consorte real. As paisagens escocesas cênicas proporcionaram um descanso temporário do olhar da mídia, mas a pressão de seu relacionamento de alto nível era grande. Em janeiro de 1981, o casal enfrentava expectativas cada vez maiores para formalizar sua união. O príncipe Philip, percebendo o aumento do interesse da mídia e a possibilidade de escândalo, pediu a Charles que pedisse Diana em casamento. Esse empurrãozinho da realeza levou a um noivado que logo se tornaria o foco da atenção mundial. Pouco tempo depois do noivado, o romance real entre o príncipe Charles e Lady Diana Spencer rapidamente se transformou em um frenesi total na mídia. Em 6 de fevereiro de 1981, na privacidade do castelo de Windsor, Charles pediu Diana em casamento. Ela aceitou sem hesitar, preparando o terreno para o que se tornaria um dos casamentos reais mais esperados do século. A empolgação do público chegou ao auge quando a notícia do noivado se espalhou. No entanto, o primeiro indício de problemas apareceu durante a entrevista na televisão, quando um jornalista perguntou se eles estavam apaixonados. Embora Diana tenha respondido com confiança. É claro, a resposta de Charles, seja qual for o significado de apaixonado, lançou uma sombra de dúvida que permaneceu por muito tempo após o término da entrevista. Os meses que antecederam o casamento
foram repletos da grandiosidade típica de um evento real. No entanto, sob a superfície, havia sinais de que nem tudo era o que parecia. Diana e Charles haviam se encontrado apenas 13 vezes antes do noivado, fato que ressaltou a natureza incomum dos romances reais, que muitas vezes se assemelhavam mais a alianças estratégicas do que a histórias de amor. Em 29 de julho de 1981, o mundo assistiu com admiração à troca de votos entre Charles e Diana na Catedral de São Paulo. Paul's Cathedral, escolhida em vez da tradicional abadia de Westminster por sua maior capacidade, a catedral recebeu 3.500 convidados, enquanto milhões de pessoas se sintonizaram em todo o mundo para testemunhar a união. Diana, vestida com um vestido de tafetá de seda marfim, com uma cauda de 25 pés que bateu o recorde, parecia uma noiva de conto de fadas. No entanto, seu nervosismo palpável durante a cerimônia, que levou a uma encantadora confusão com os nomes de Charles, sugeriu as pressões que acompanharam esse espetáculo real. A grandiosidade do casamento cativou o público, com as ruas de Londres repletas de simpatizantes e o ar ecoando com o som dos sinos da igreja. Mas por trás dos sorrisos e dos acenos régios, Charles e Diana sentiram o peso de seus novos papéis. A lua de mel, que incluiu um cruzeiro a bordo do Royal Yacht Britannia, deveria ser um momento de alegria e união. Em vez disso, ela se transformou em um período de reflexão e desilusão. Mais tarde, Diana descreveu que se sentia isolada e emocionalmente exausta, muito longe da felicidade romântica que o mundo imaginava. Você já deve ter ouvido o ditado: "O amor antigo nunca desaparece", e no caso do príncipe Charles e Camilla Parker Bowles, esse ditado era verdadeiro, mesmo quando lançou uma longa sombra sobre o casamento de Charles com a princesa Diana. Embora o casamento de Charles e Diana parecesse ser o início de um romance de conto de fadas, a realidade estava longe de ser perfeita. Sob a superfície, a jovem princesa lutou para se adaptar ao constante escrutínio da mídia e ao ambiente sufocante do Palácio de Buckingham. Charles, por outro lado, se viu incapaz de esquecer seu passado com Camilla. Publicamente, Camilla era apenas uma velha amiga de Charles, mas, em particular, a ligação entre eles persistia. Em 1986, a fachada platônica desmoronou quando eles reacenderam o romance, dando início a um caso que acabaria por abalar a monarquia. Diana, embora ciente da situação, sentiu-se impotente para mudá-la. Em um confronto dramático em uma festa em 1989, ela abordou Camilla diretamente, declarando: "Eu sei o que está acontecendo entre você e Charles." A resposta de Camilla, sugerindo que Diana tinha tudo o que ela poderia querer, apenas aprofundou o sentimento de traição de Diana. O público teve um vislumbre do casamento conturbado quando Charles e Diana anunciaram sua separação em 1992. Embora o Palácio de Buckingham tenha inicialmente minimizado a separação, sugerindo que eles continuariam a aparecer juntos em compromissos reais, as rachaduras no relacionamento deles eram evidentes. A entrevista sincera de Diana com Martin Bashir em 1995, na qual ela falou abertamente sobre suas lutas contra a bulimia, a depressão e a falta de apoio dentro da instituição real, pintou um quadro sombrio da vida real. Em 1994, Charles admitiu seu caso com Camilla em uma entrevista televisionada, confirmando o que o público já suspeitava há muito tempo. Essa admissão não apenas destruiu qualquer pretensão de união, mas também desencadeou uma avalanche de escrutínio da mídia. O divórcio do casal real, em 1996, marcou o fim oficial de uma união que havia sido rompida durante anos. Entretanto, a narrativa tomou um rumo ainda mais sombrio com a trágica morte de Diana em 1997, que se tornou cercada de controvérsias e teorias de conspiração. Alguns especularam que as circunstâncias de sua morte poderiam ter sido orquestradas para abrir caminho para que Charles se casasse com Camilla. Se você achava que o drama havia terminado com o divórcio, pense novamente. No que ficou conhecido como Tampon Gotcha, uma conversa telefônica íntima entre Charles e Camilla vazou para a imprensa em janeiro de 1993, revelando a profundidade do relacionamento deles. As fitas, gravadas em 1989, mas divulgadas anos depois, continham trocas de mensagens pessoais que expunham não apenas o caso amoroso deles, mas também alguns comentários que levantaram as sobrancelhas. Mais notavelmente, Charles expressou o desejo de reencarnar como o tampão de Camilla.
Uma declaração que capturou a imaginação do público e provocou tanto o ridículo quanto a indignação. O vazamento dessas gravações foi um golpe significativo para a imagem da família real, que já estava manchada pelos escândalos envolvendo o casamento de Charles e Diana. Para Charles, as fitas foram especialmente prejudiciais, pois confirmaram o caso e revelaram um lado do príncipe que muitos nunca tinham visto. A reação do público foi mista. Enquanto alguns se divertiam e até se excitavam com o escândalo, muitos outros sentiam simpatia por Diana, percebendo-a como vítima de uma instituição real indiferente. As fitas também reacenderam os debates falando sobre privacidade e a natureza invasiva da imprensa. A família real, tradicionalmente vista como a personificação da dignidade e da força moral, viu-se no centro de uma controvérsia que desafiou sua integridade. Apesar do escândalo, o vínculo entre Charles e Camila permaneceu inquebrável, preparando o terreno para uma lenta, mas eventual, mudança na percepção do público. Após a morte de Diana, a monarquia britânica enfrentou um período de profunda mudança e reflexão. O cenário real estava mudando, e o príncipe Charles teve que lidar com uma vida pessoal complexa que continuava a intrigar o público. Foi somente em 12 de junho de 1998 que um passo significativo foi dado para integrar Camila à vida dos filhos de Charles. O príncipe William encontrou Camila pela primeira vez, marcando o início de um processo cauteloso, porém crucial, de aceitação dentro da família real. Entretanto, o caminho para a aprovação pública não foi fácil. Durante o verão de 1998, a rainha Elizabeth confrontou Charles sobre seu relacionamento com Camila, expressando sua desaprovação em termos inequívocos. Apesar dessa resistência inicial, a dinâmica começou a mudar. Em janeiro de 1999, Charles e Camila tornaram público seu relacionamento, participando de uma festa de aniversário juntos em Londres. O frenesi da mídia que se seguiu ressaltou o fascínio contínuo pelo romance deles. Com o passar dos anos, Camila gradualmente se envolveu mais em compromissos reais. Seu primeiro evento solo de discurso público, em 2002, juntamente com sua presença no funeral da rainha-mãe, sinalizou seu crescente papel dentro da família real. Apesar das controvérsias remanescentes, incluindo debates sobre o financiamento de sua segurança particular, Camila lentamente ganhou uma certa aceitação pública. Em 2003, Charles e Camila deram um passo decisivo ao se mudarem juntos para a Clarence House. 2 anos depois, em 10 de fevereiro de 2005, eles anunciaram seu noivado. Apesar da natureza não convencional de sua união, o noivado foi recebido com uma mistura de surpresa e apoio cauteloso. O casal se casou em 9 de abril de 2005, em uma cerimônia civil discreta, seguida de uma bênção na Capela de São Jorge. Em 8 de setembro de 2022, Charles subiu ao trono como rei Charles III, após a morte da rainha Elizabeth. Em um movimento que refletiu uma jornada notável do escândalo à aceitação, Camila foi nomeada rainha consorte, cumprindo os desejos expressos da falecida rainha. Em seu livro de memórias, o príncipe Harry recentemente falou sobre suas experiências ao crescer em meio ao tumultuado relacionamento entre seu pai e Camila. Ele falou francamente sobre o impacto que o caso teve sobre ele e seu irmão, William, descrevendo como a presença da outra mulher lançou uma sombra sobre a infância deles. As reflexões de Harry oferecem um vislumbre do impacto emocional que os escândalos da realeza tiveram sobre a família. O livro de memórias acrescentou outra camada à saga contínua de Charles e Camila, destacando as complexidades e as lutas que muitas vezes não são vistas por trás das paredes do palácio. Embora as palavras de Harry mostrem um quadro de resiliência e inteligência, elas também ressaltam os efeitos duradouros dos escândalos que abalaram a monarquia. Você acha que William e Harry realmente aceitaram Camila como sua madrasta, ou tudo não passa de uma fachada para o público? Compartilhe sua opinião e participe da conversa enquanto continuamos a explorar a história dramática e muitas vezes surpreendente da família real britânica.